bacana, tudo bem? Hoje nós começamos a nossa aula 30, tá bom? Vamos organizar nosso material. É um material bem simples hoje, é o caderno, o lápis, a borracha e um lápis de cor, tá bom? E ver se tá tudo certo. Depois você vai colocar a data de hoje, o número da aula e o título da aula, que é patrimônio. Tá bom? Então se organiza que nós já voltamos. E aí, tá tudo certo? Tá tudo organizado? Bom, antes de começar, né, o assunto de hoje mesmo, quero mostrar algumas atividades que eu recebi. Tá? O estudante Lucas Alves, da UPIAS, lá da escola Augusta Luque Ribas, tá? Mandou para nós o painel das mulheres imigrantes. Não sei se vocês lembram, né, que eu pedi para fazer um painel. Então, ele reuniu mulheres imigrantes de várias nacionalidades e fez esse painel aqui que vocês estão vendo ali. Tá? Então... parabéns ao estudante, né, o Lucas, muito obrigado por enviar a atividade. Nós recebemos também aqui sobre aquela atividade falando das vantagens e desvantagens de morar na área rural.
E aí são de estudantes lá da cidade de Castro, muito caprichado, por sinal, parabéns, tá? E das professoras Thalita e Regina, as 2 atividades que eu vou mostrar agora. Então, essa que vocês estão vendo é da Tamires de Oliveira Bueno. E o estudante Pedro Solac, também da mesma escola, das mesmas professoras, fez essa atividade aqui. Né? Muito caprichado, né? Parabéns, então. Obrigado por vocês enviarem. Tá? E antes de começar a aula, vamos fazer a revisão, né? Vamos lembrar o que nós aprendemos no ano passado? Então, nós vimos o que era patrimônio, perguntei para vocês, quando falo em patrimônio, o que vocês lembram, pedi para vocês escreverem. E depois, para ir acompanhando as nossas aulas. E aí eu consultei o dicionário brasileiro da língua portuguesa, e no dicionário nós vimos que patrimônio significa herança, né, uma propriedade, bens, né, no caso que pode ser de algumas pessoas, e na nossa aula estamos falando dos bens, da propriedade de uma sociedade, de um povo, né, a herança de um povo. Então, por exemplo, o que tem de cultural, né, que tem na nossa cultura, que eu herdei lá dos meus ancestrais, africanos, indígenas, europeus, né? Então, no caso da aula, é disso que nós falamos, né? O que nós herdamos desses povos. E lembrando assim, algumas coisas nós guardamos e outras nós descartamos. O pensador aqui, o Leonardo Boff, o que ele diz? Que a gente guarda aquilo que toca o coração, que é importante para nós, que tem valor afetivo, né? Então, isso é na nossa vida pessoal. Então, eu pedi para vocês trazerem, né, alguns objetos, aquela lembrancinha de festa que você costuma guardar, que a mãe guarda, que a família guarda, né? Então, em casa nós fazemos isso, e assim também para esses povos, né, para esses diferentes povos, para a sociedade. Algumas coisas, mesmo depois que ela não serve mais, a gente acaba guardando, e outras nós descartamos, né? Depende do valor que ele tem para nós, né, o valor afetivo, tá bom? Então, e também nós guardamos o que nós queremos, algumas coisas nós queremos lembrar para sempre, né? Porque ela é importante, que nos fez feliz. E algumas coisas nós queremos esquecer. Então, isso nós eliminamos da memória. E esse patrimônio a gente prefere também não preservar, o que não é muito bom. Geralmente, isso que acaba acontecendo, né? E o patrimônio, ele é dividido, né, nós vimos isso também, que tem várias formas de patrimônio. Então, eu trouxe aqui o patrimônio natural, né, e patrimônio cultural. Nós falamos a aula passada do patrimônio natural. O que é o patrimônio natural? Então, também conversei com vocês que tem algumas paisagens que marcaram a nossa história. Então, na vida pessoal é assim também. Então, tem algumas paisagens que, quando você passa, quando você vê aquela foto, lembra aquele momento que foi muito importante na tua vida, né? Então você quer guardar aquela foto daquele lugar, né? E também assim para a sociedade. Tem algumas paisagens que elas são importantes para a história da sociedade dos povos. Então a gente acaba guardando, né, preservando esses locais, né? Então são os nossos patrimônios naturais. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de patrimônio natural que está no estado do Paraná. Então, exemplo, a Baía de Paranaguá, que é a segunda maior baía do Brasil. Cataratas do Iguaçu, Vila Velha, não sei se vocês lembram. Também falei da Mata de Araucária. Comentei com vocês que a Mata de Araucária, né, tem o Pinheiro Araucária, que marcou muito a história de muitos de nós aqui. Então, a Pinheiro Araucária, que produz o pinhão. Então, muitas pessoas têm aquela lembrança de reunião de família ou com os amigos que sentou que tem o pinhão, né? Então, muitas vezes a pessoa mora já em outro país e lembra, né? Ou tem aquela saudade, né, de comer o pinhão e tal. Então, tem valor estético, né? Que é uma mata que é bonita, né? Mas também tem esse valor também sentimental, lembra de momentos que eu passei, que determinados povos passaram. E tem a questão da economia, né? Um alimento, o pinhão, tem a questão também econômica relacionada. Então, por esse motivo, escolheram preservar esses patrimônios, né? Então, um belo exemplo, o exemplo da Mata da Araucária. E lembra que muitos quadros, muitas fotografias que nós temos, tem a presença da araucária, desse pinheiro. Então, do patrimônio, a Mata da Araucária compõe o patrimônio natural paranaense, acho que para mim um dos mais importantes. Daí tem a Mata Atlântica também, que é bem importante, e o Parque do Quartelá. Lembrando que são alguns exemplos que eu trouxe, tá bom?
E lembra que a gente montou um quebra-cabeça, né, pra gente marcar um pouco, né, esses exemplos aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E hoje nós vamos falar do patrimônio cultural. Então, outra categoria de patrimônio é o patrimônio cultural, certo? E quem vem conversar com vocês, eu trouxe um historiador que é aqui da Fundação Cultural de Curitiba. Ele é especializado, né, em patrimônio. Muitos materiais que nós temos aqui é produzido por esse historiador ou pela Fundação Cultural de Curitiba. Tá? Então, destacando para vocês a importância do pesquisador, do cientista, né, em cada assunto que nós trazemos. Então, cada assunto que eu trago para vocês tem uma pessoa que se dedicou, que sabe muito sobre aquele assunto. Aqui, no caso, nós temos o Hugo Moura Tavares, que vai conversar conosco e explicar um pouquinho o que é patrimônio cultural, tá bom? Então vamos ouvir o Hugo Moura Tavares. Olá, turminha. Eu sou o professor Hugo, trabalho na Fundação Cultural de Curitiba, lá na Casa da Memória, que fica no setor histórico de Curitiba, no centro da cidade, pertinho da Catedral, da Praça Tiradentes, do Passeio Público, do Shopping Miller, fica ali. Bom, eu também estou em casa em decorrência da pandemia. Estou aqui quietinho, trabalhando em casa, para me proteger desse vírus, né, que tanto assusta e que tanto tem mudado as nossas vidas. Bom, eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre patrimônio cultural, patrimônio histórico, que é o assunto que vocês estão agora trabalhando com a professora. Bem, para ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre o que é patrimônio cultural, o que é patrimônio histórico, eu trouxe um objeto muito importante para mim. Essa pecinha aqui, vocês estão vendo? Parece um foguete, né? Parece uma cápsula espacial, mas é a ponta de um morteiro. Um morteiro é uma bomba. É uma bomba utilizada principalmente nas guerras. Esse objeto aqui pertenceu ao meu avô. Meu avô, que também se chamava Hugo, lutou na Segunda Guerra Mundial. Já ouviram falar sobre essa guerra? Existem muitos livros, existem vários filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi a última grande guerra que envolveu praticamente todos os países do mundo, por isso é chamada de Guerra Mundial, e o Brasil lutou nessa guerra. A Segunda Guerra Mundial ela durou de 1939 a 1945, e milhões de pessoas morreram nessa guerra. Bom, o Brasil, quando lutou nessa guerra, essa guerra já estava chegando no final. Ele lutou em 1945. E meu avô foi para essa guerra. Quando eu vejo essa peça, o que eu me lembro? Bom, eu me lembro da guerra, eu fico curioso a respeito da guerra, mas eu me lembro também do meu avô. Ou seja, esse objeto aqui, ele cumpre duas funções. Primeiro, ele me faz lembrar do meu avô, está relacionado à memória da minha família. Por outro lado, ele lembra também da Segunda Guerra Mundial. É uma arma, é um pedaço de uma arma, né, um morteiro, e que nos conta, nos fala, nos faz lembrar da Segunda Guerra Mundial. Patrimônio cultural também é isso. Ele é composto por memórias, ele é composto por conhecimentos, e ele é composto por objetos. Objetos que causam em nós uma série de sentimentos, reações. Dentre elas, a memória. Se você pegar uma foto da sua avó, do seu avô, da sua mãe, do seu pai, quando crianças ou quando nenês, de algum parente, de algum amigo, vocês vão perceber o quanto isso desperta lembranças, memórias da família. Da mesma forma, construções, imóveis, objetos como veículos, os carros antigos, por exemplo, ou então grandes construções, nos remetem, além da memória, à história.
Eu tenho certeza que vocês já ouviram e já viram imagens, filmes sobre as pirâmides do Egito. Bom, as pirâmides do Egito são objetos, são construções feitas há milhares e milhares de anos, e que o que elas fazem com os seres humanos? Elas nos lembram, nos fazem lembrar de um povo muito importante para a história humana que viveu naquela região e que construiu as pirâmides, e até hoje elas despertam curiosidade, interesse e lembranças da história da humanidade. Cada cidade, cada bairro e cada família tem o seu patrimônio, né? E esse patrimônio conta para a gente como era a vida, conta para a gente a respeito da história da cidade, a história do bairro, a história de um país, a história de um estado. Só que o patrimônio ele pode ser tanto material, como esse objeto aqui, como pode ser imaterial. O que vem a ser um patrimônio imaterial? Ora, um patrimônio imaterial são aquelas lembranças, aqueles conhecimentos que também são passados de uma geração para outra e que nos contam coisas a respeito. Vou te dar um exemplo bem simples. Receitas. Receita da vovó que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela e assim por diante. Quando a avó ou a mãe de vocês faz essa receita, ela está preservando e passando para vocês um conhecimento que veio de muito tempo atrás. Um conhecimento tão importante que ficou guardado na família de vocês. Danças, folclore, comidas típicas, todas essas são patrimônio cultural e são muito importantes para a gente conhecer a nossa história, valorizar a nossa memória e a nossa cultura. Por isso também a gente chama patrimônio cultural ou patrimônio histórico. Quando a gente vai no centro da cidade, ou quando vocês vão lá no lugar onde eu trabalho, no centro, no setor histórico, o setor histórico é uma área preservada de Curitiba, onde tem casas muito antigas. Esse conjunto de casas conta para nós um pouco da história de Curitiba. A história de Curitiba de 100 anos atrás, a história de Curitiba de 200 anos atrás. Essas casas que lá estão mostram para a gente como as pessoas moravam, como as pessoas trabalhavam, como as pessoas andavam, se locomoviam, e até, se a gente pesquisar um pouco mais, o que elas comiam, o que elas pensavam, qual era a religião delas. É para isso que serve o patrimônio. O patrimônio é uma grande herança que nós, hoje, vivendo aqui, passaremos para gerações que estão por vir. Com a preservação do patrimônio, a gente está preservando a nossa história, a gente está preservando a nossa memória. E aí, crianças, vocês observaram que o historiador, né, o Hugo, ele começou com uma peça, né, que tem um valor pessoal, né? E qual é essa peça? Vocês observaram ali? Então, e também depois ele falou das peças, né, dos objetos, do patrimônio, que é importante para nossa sociedade, para os povos que compõem a formação brasileira. Tá? Então, isso que quer dizer patrimônio, né? Aquilo que é significativo para a nossa identidade. Então, para lembrar que o povo brasileiro é formado por africanos, indígenas, né, europeus. Então, esses objetos, essas construções, essas formas de viver, né, é que nós chamamos de patrimônio e que nós escolhemos preservar. Tá bom? Então ele causa um sentimento de pertencimento e de identidade. Tá? Identidade é isso, é quem eu sou, quem são os meus ancestrais, os meus antepassados. Tá? Então essa peça, ela tem que dizer isso para mim e tem que valorizar, me fazer ter orgulho disso, né? Assim como o professor mostra ali no vídeo, tá bom? No Brasil, o órgão responsável, né, pela preservação cultural é o IPHAN. E segundo o IPHAN, tem várias categorias de
de patrimônio cultural. Então, eu fui lá no site do IPHAN, que é lá tem vários especialistas nesse assunto, vários arqueólogos, historiadores, né, vários cientistas, que eles estudam bastante esse assunto, e para pesquisar essa aula de hoje. E segundo o IPHAN, as categorias seriam o seguinte: então, arquivos, azulejos, bens imóveis, bens móveis, bibliotecas, cemitérios, comunidades tradicionais, espaços culturais, literatura, monumentos, música, bens naturais, saberes e fazeres. Então, eu trouxe essa listinha, agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Com algumas imagens aqui. As imagens que eu trouxe fazem parte do patrimônio cultural de todo o Brasil, de vários locais do Brasil, tá bom? Então, por exemplo, a biblioteca é o local em que se guarda livros que são muito importantes para a história do Brasil, né? E que tem relacionado, no caso do Brasil, a formação brasileira. Então, que fale sobre o povo brasileiro, por exemplo, né? Tem a ver com a literatura brasileira. Então, você vai encontrar na biblioteca. Então, além de guardar, de preservar, é um espaço que você pode consultar, né? Então, você pode ir até a biblioteca para consultar um desses livros, e tem alguns lugares que você pode também levar para casa, tá? Então, aqui imagem de uma biblioteca lá do Rio de Janeiro, Biblioteca Amadeu Amaral. Azulejos é outra categoria de patrimônio cultural. Aqui é um exemplo do painel de azulejos da casa da Rua de São Miguel. Como assim painel? Então, azulejos são alguns quadrados, né, cerâmicos, né, são feitos de cerâmica. Aqui, no caso, esse painel ele é feito com vários desses quadradinhos, digamos, de cerâmica. E compõe a história de um episódio do Brasil. Então, dá uma olhadinha nesse painel ali. Aqui, o episódio da história do Brasil, você acha que ela conta, por exemplo? Então, nós vemos ali algumas embarcações, né? Tem algumas pessoas que aparecem ali. Então, qual episódio? Não seria o início da história do Brasil? Ou o início das grandes navegações? Alguma coisa? Tá bom? Então é importante, quando conta a história do Brasil, é um material, né, uma técnica de decoração também. Então é importante os especialistas julgaram importante preservar esse material, tá bom? O que mais? Nós temos celebrações e formas de expressão. O que é uma celebração? É uma festa, né? Então tem diversas festas pelo Brasil que elas fazem parte da história daquele povo. Então, por exemplo, tem lugar que é festa da uva, que é festa dos italianos, né? É festa do pesco, do ovo. Então, os povos organizaram festas para lembrar a história deles. Então, por esse motivo, como está ligado a determinado povo, como fortalece a identidade, algumas dessas festas tem toda uma política de preservação, né? Tem uma forma de preservar através da educação, lá na escola, através de filmes, financiando essas festas algumas vezes, tá bom? E formas de expressão. O que é uma forma de expressão? Forma de expressão é uma forma que você usa para contar determinada história. Né? Então, como você conta a história daquele povo? Pode ser através da música, da dança, da literatura, né? E outro exemplo aqui são os bens móveis, tá? Então, bens que você pode transportar ele. E bens imóveis, ou seja, alguma construção, por exemplo, você não pode ficar levando de um lugar para o outro. Então, eu trouxe o exemplo aqui da pirâmide e da esfinge lá no Egito, certo? Então, são bens imóveis. Arquivos. O que é um arquivo? Arquivo é um lugar que você guarda os documentos. Então, por exemplo, registro de nascimento, documentos oficiais. Depois que eles não valem mais, dependendo do valor desse documento para a história do Brasil, ele é guardado, ele fica lá arquivado. Então, não tem lugar que você vai achar documento do início da história do Brasil, por exemplo. Tá? Então, onde eu vou achar esse documento? Eu, como historiadora, quando quero pesquisar isso, eu vou onde? Em um arquivo. Tá? Então, dependendo do que eu quero pesquisar, eu vou em determinado arquivo. Tá? Cemitério também. Sabia que cemitério também faz parte do patrimônio? Por quê? Porque nós temos cemitérios indígenas, cemitérios religiosos, então, dos judeus, por exemplo, né? E no cemitério, aqui, por exemplo, em Curitiba, tem um tour pelo cemitério, em que uma historiadora também, né, ela vai contando a história de algumas personalidades da história de Curitiba através das lápides do cemitério.
comunidades tradicionais. O que é uma comunidade tradicional? Então, comunidade dos indígenas, de quilombolas, algumas colônias, né, de imigrantes italianos, alemães e tal. Então, também é interessante preservar para a gente conhecer a história e, como já falei, né, outras vezes, valorizar, né, a identidade desses povos. Espaço cultural onde as pessoas expressam, incentivam, por exemplo, a dança, o teatro, né? Literatura, outra categoria de patrimônio cultural, monumentos, tá? E nós temos também os bens naturais, que eu já falei para vocês na aula passada. Então, eu trouxe aqui de novo as imagens para vocês. Música, saberes e fazeres. Então, aqui, saberes e fazeres seria o quê? Por exemplo, lá no Baixo Amazonas tem uma forma de fazer cuia, então, que eles desenvolveram por lá. Então, como é próprio daquela região, daquele povo, é interessante preservar para que não se perca essa forma. Bom, outra categoria de patrimônio cultural são os tesouros humanos. O que é um tesouro humano? É uma pessoa, tá? São determinadas pessoas que sabem fazer, por exemplo, cozinhar certos alimentos, né? Só aquele grupo de pessoas que sabem fazer determinados objetos, por exemplo, o cesto, ou certas festas, tá? Então, são os tesouros humanos. E agora eu quero convidar vocês para conhecer o Centro Histórico de Curitiba. Aqui no setor histórico de Curitiba tem várias construções, né, várias edificações que contam a história da nossa cidade e que estão ligados a vários grupos étnicos, né, vários desses povos que formam que fazem parte da formação brasileira. Nessa visita, nós vamos fazer o seguinte: você vai escolher, eu vou pedir para você escolher um desses patrimônios, certo? Você vai desenhar esse patrimônio e vai descrever como ele é, né? É um prédio, é uma casa. Eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem essa atividade, tá bom?
observe essas orientações que eu passei para vocês durante a nossa visita, tá bom? Então aqui o tema é Setor Histórico de Curitiba. O texto, ele foi tirado de um material que tem aqui, né, que foi produzido aqui pela Fundação Cultural de Curitiba, onde o historiador, né, o Hugo Moura Tavares, trabalha, e ele ajudou a produzir, tá bom? Então esse material chama-se Trilhas da Cidade da Gente, certo? Então vamos lá, vamos visitar o centro de Curitiba? Roteiro 1, Setor Histórico. Praça Professor João Cândido. Nas primeiras décadas do século XX, a Praça Professor João Cândido era um espaço de manifestações políticas e recreativas, dada a proximidade com as sociedades beneficentes e operárias que as circundavam. Sociedade Beneficente e Protetora dos Operários. Foi fundada em 28 de janeiro de 1883 pelo pedreiro Benedito Marques. Seu objetivo era organizar, mobilizar e amparar os trabalhadores curitibanos. Sua criação reforçou o Alto do São Francisco como local de manifestação dos trabalhadores. Durante os movimentos operários de 1917, a sede da sociedade foi um dos principais pontos de encontro para os operários da cidade. Ao Alto São Francisco subiam e dali desciam grevistas que, após participarem de inflamadas reuniões nos salões das sociedades, saíam em passeatas pelas ruas. Ruínas de São Francisco. Em 1799, Manuel Gonçalves Guimarães, um próspero comerciante local, solicitou à Câmara de Curitiba um terreno para a construção de uma capela devotada a São Francisco de Paula. 10 anos depois, em 1809, o bispo de São Paulo autorizou a bênção da Capela Mor para que ali fossem realizadas missas e sacramentos. Essa capela ia ser completada com a nave a qual pertencem as atuais ruínas. Entretanto, problemas financeiros e divergências entre as irmandades fizeram com que o projeto fosse adiado. Muitas lendas se contam sobre as ruínas do Alto do São Francisco. A mais famosa é a de um túnel que começaria nesse local e terminaria em Paranaguá. Por esse caminho subterrâneo, o ouro dos jesuítas seria levado para o litoral. Sociedade Garibaldi. Criada em julho de 1883, a Sociedade Garibaldi é, junto à Sociedade Beneficente e Protetora dos Operários, um importante marco na história do movimento operário do início do século XX. Local de encontro da comunidade de origem italiana, na Garibaldi eram comemoradas datas religiosas e nacionais do Brasil e da Itália e realizadas atividades recreativas, culturais e esportivas. Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito. Inicialmente, no local existia a Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construída por escravos nos idos de 1737. Igreja Presbiteriana Independente. A Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba passou a atuar em 9 de outubro de 1904. Inicialmente sem prédio próprio, a igreja comprou em 1926 um terreno na Rua do Rosário, esquina com a antiga Rua São Francisco. O lançamento da pedra fundamental ocorreu em 19 de abril de 1931. A consagração solene da igreja ocorreu em 14 de abril de 1935 e a inauguração em 8 de outubro daquele ano. Casa Hoffmann. Construída em 1890, a Casa Hoffmann serviu de residência e comércio para a família de imigrantes austríacos do ramo de tecelagem. Com a arquitetura eclética, a casa funcionou até 1794 como comércio de tecidos e armarinhos. Mais tarde, o imóvel foi alugado para o Colégio 19 de Dezembro, que funcionou ali até 1996. Antes disso, em 1993, a Casa Hoffmann foi desapropriada pela Prefeitura para sua preservação como unidade histórica. Casa Romário Martins. Último exemplar da arquitetura colonial portuguesa existente no centro de Curitiba, tem essa denominação em homenagem ao historiador paranaense Romário Martins, nascido em Curitiba em 1874. Museu na Rua. As paredes de antigas edificações da Travessa Nestor de Castro servem de suporte para o conjunto de painéis do artista curitibano Poti Lazarotto, os quais constituem um museu na rua. Numa das paredes, um painel relembra as feiras antigas do Largo da Ordem. Do outro lado da rua,
Na esquina com José Bonifácio, foi inaugurado em maio de 1996 um painel cerâmico do mesmo artista, Curitiba e sua gente. Paço da Liberdade. Primeira sede da Prefeitura Municipal, o Paço foi inaugurado em fevereiro de 1916, projetado pelo então prefeito Cândido Debreu, com cooperação do escultor francês Roberto Lacombe. O prédio fez parte das obras de melhorias empreendidas no período. E aí, crianças, gostaram do passeio? Quem aí conhecia Curitiba? Tá. Outra coisa que eu quero saber aqui, alguém viu algum dos prédios ali? Algum dos prédios que eu mostrei, eles são conhecidos de vocês? Tá? Se não for, quem sabe, né, no futuro, depois que acabar a pandemia e tal, que você consiga visitar o centro de Curitiba, tá bom? Tá aí um bom passeio para vocês fazerem, mesmo quem mora aqui, tá? Eu mesmo moro em Curitiba, mas direto é um passeio que eu gosto de fazer, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar de novo as orientações para você terminar de fazer essa atividade, tá bom? Então vamos lá, que eu vou deixar aqui na tela para vocês.
Então, crianças, por hoje é só. Agradeço, né, a participação de vocês e até a próxima aula. Thank you.